Mensagem do céu. Querido meu, querida minha, vamos entrar num assunto aqui importante de reflexão nesta quarta-feira maravilhosa que o Eterno nos deu para que nós nos alegremos nele. E o tema da nossa reflexão hoje é um aconselhamento acerca de esquecimento conveniente. Esquecimento conveniente, não é, queridos? O que é um esquecimento que seria conveniente para mim e para você? Nós temos esquecimentos que são inclusive bíblicos, não é? Você lembra que nós temos um texto maravilhoso onde Shaul Hatshaliach, nosso querido apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Yeshua Mashiach. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em nosso Senhor Yeshua Mashiach. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensam de outra maneira, também isso Deus vos esclarecerá, todavia andemos de acordo com o que nós alcançamos. Queridos, esse esquecimento aqui é conveniente, não é? Conveniente biblicamente, convém a você que você esqueça das coisas do passado, claro, primeiramente retrate, não é? Não adianta também você assim tomar um chá de esquecimento, não é? Você tem uma perda de memória, e não é o propósito desse aconselhamento. Na verdade, é importante que você se retrate. Você se arrependeu, você tomou um posicionamento em relação ao arrependimento, com relação a vidas, vai, se retrate enquanto você está a caminho. É extremamente precioso, é extremamente importante que você possa se retratar com as pessoas, viu, querido meu, querida minha? Na impossibilidade, olha, eu pequei, céu, e não é possível retratar com a pessoa não tem mais contato, ela mora em outro país, ou ela faleceu, eu não tenho mais como me retratar. Então procure colocar alguma coisa, principalmente se foi perda e dano financeiro, viu, queridos? Tem os descendentes, procure se retratar, porque você vai tirar de você um peso extraordinário, principalmente se a questão foi uma causa financeira, tá bom, meu querido, minha querida? Esse tipo de situação, ela tem uma conotação espiritual muito grande. O Eterno não está preocupado com as coisas deste mundo, viu, queridos? Não é uma questão, se tratando de dinheiro. Não, de maneira nenhuma. Mas quando você toma algo indevidamente de alguém, essa questão tem de ser retratada. Lembre-se de Zaqueu, que ele disse: olha, se eu tomei algo de alguém indevidamente, eu vou retratar-me pagando 4 vezes. Ele se desfez, se despojou de toda a sua riqueza, toda a sua fortuna naquela ocasião para poder se retratar com as pessoas a quem ele realmente devia. Então é importante que nós tenhamos esse senso, essa conotação de direção, é uma direção importante. Outro tipo de defraudação que nós temos de nos retratar quando você mexe com o sentimento de alguém. Então, você mexeu com o sentimento de alguém, as escrituras elas são claras. Para isso, como é que funciona? Você precisa ter tomado uma atitude consciente. Você sabia que não tinha sentimento por aquela pessoa como aquela pessoa tinha por você, a confiança daquela pessoa em relação à sua vida. Isso se dá na área sentimental, na área de amizades. Isso é uma defraudação. Você defraudou alguém, você tirou. Isso é uma coisa extremamente comum, principalmente a juventude, não é, queridos? É um tal de tomar uma atitude aí de manter relação sexual antes do casamento. Isso é uma defraudação no envolvimento dos sentimentos alheios, queridos. Então nós temos visto muitas pessoas sendo defraudadas, e aí a outra defraudadora, não é? Ela acaba carregando um peso de culpa sobre a vida dela, que é necessário uma retratação. É necessário que tome o perdão, que vá apelar, que comente, que deixe claro, que se humilhe,
perante a pessoa, e não faça mais, viu, queridos? Porque aí acaba de se retratar, faz tudo isso, mas depois vai e faz a mesma coisa com outra pessoa. Aí não tem cabimento, né, querido meu, querida minha? Aí não tem motivo nem razão para que as coisas sejam mantidas diante do Eterno, para que você faça isso de fachada. Outra situação que requer retratação é quando alguém fala mal de outra pessoa. Então é necessário, você cometeu um erro, você falou mal de uma outra pessoa, você agiu de modo indevido, você não deveria ter agido daquela maneira, é necessário que você cumpra com o seu papel e você se retrate em relação a essa vida, viu, querido meu, querida minha? É importante que você compreenda o quanto essas coisas fazem mal ao coração do Pai. Quando você faz essas coisas, você faz pela pessoa, mas você faz também pelo coração do Pai, por aquilo que Ele sente em relação a você. É necessário a retratação, queridos, não é? As 3 áreas da vida importantes são 3 áreas que são exigidas a retratação. Então, a área financeira, a área emocional e quando você espalha boatos, você falou aí situações, eu quero lembrar você, por exemplo, aconteceu recentemente aí, publicaram um retrato falado de uma suposta mulher que matava crianças lá no Guarujá, com magia negra e tal. Acabaram pegando uma moça inocente, ela foi linchada e morta, ela tinha uma filha, eu acho que acredito de 13 anos ou 11 anos de idade, a outra era um bebezinho que não tinha nenhum ano de vida, não é? Então, queridos, espalhar boatos, nós podemos, como dizem as Escrituras, matar uma vida. E isso é tão verdadeiro que nós estamos vendo aí essa questão tão pertinente, tão presente. Um boato que foi espalhado, com um suposto retrato falado, levou à morte de uma pessoa inocente, mãe, tinha problemas já, porque ela tinha perdido 2 filhos, ela já tinha problemas psicológicos, mas aí acabou essa moça sendo assassinada, sem misericórdia e sem dó, não é? Então, essas 3 áreas exigem retratação. Quando se tratar de uma área de retratação física, queridos, olha, houve um atropelamento, houve alguma situação onde a pessoa foi ferida fisicamente pelo fato de que você transgrediu, aí é necessário uma reparação legal, não é? Você vai ter que ter um comprometimento com relação à restauração daquela pessoa. Ah, Céu, mas no acidente eu cometi um atropelamento onde eu perdeu a vida daquela pessoa. Procure se retratar na medida das suas possibilidades com relação à família. Eu tive um caso de um dos meus filhos que acabou passando normal no farol. Quando ele atravessou o farol, um rapaz estava de moto e essa moto, ele não tinha carteira de habilitação, ele passou o farol vermelho e acabou vindo a óbito esse rapaz que era o que estava como o piloto, não é, dessa motocicleta. Foi algo terrível, a mãe crente, nós pudemos estar presentes da melhor maneira possível na vida dessa mãe, embora o filho dela também estivesse envolvido com coisas muito erradas, que não vem ao caso aqui, mas nós pudemos estar lá, orar com essa mãe, estar ao lado dessa mãe, prestar toda a assistência possível, independente do filho dela estar errado. O filho dela ultrapassou o farol vermelho, mas independente disso, nós fizemos tudo o que nós podíamos, tudo que esteve na nossa possibilidade. Ele estava também sem capacete, a moto era roubada, queridos. Então, assim, era a situação perfeita. De maneira nenhuma eu também defendo meu filho, porque ele deveria ter atenção. Não é porque o farol está vermelho que você para o outro que você vai passar verde para você. Sempre nós temos de ter atenção, principalmente no momento da abertura do farol. Todo motorista sabe disso, não é, queridos? Então, nesses casos, queridos, no caso aqui desse acidente que levou à morte de um rapaz, a coisa é física mesmo. Nós tivemos de estar presente em todo o tempo em relação a essa família, a necessidade dessa família, independentemente do rapaz estar errado. Você entende? É necessário retratação. Agora, querido meu, querida minha, você se corrigiu, você foi lá, você agiu de maneira correta com essas vidas, você fez o que as Escrituras dizem, você se retratou.
querido meu, querida minha, é ordenança bíblica que você deixe para lá as coisas que lá ficam. Assim, Shaul HaShaliach, ele tomou uma atitude correta, dizendo, como ele mesmo foi uma das pessoas que concordou com a morte de Estevão, lembra? Ele segurou as roupas, inclusive daqueles, ele apoiou que aquela morte daquele santo homem do Eterno fosse ali apedrejado até a morte. Uma das piores mortes existentes é a morte por apedrejamento. E Shaul HaShaliach concordava, ele concordou com a morte de uma pessoa santa, não é? O que ele ia fazer a vida toda? Ele ia ficar com aquele peso na mente dele, no coração dele? De maneira nenhuma, querido meu, querida minha. Ele lançava para trás as coisas que lá ficavam e se lançava a si mesmo para as coisas que adiante dele estão. Querido meu, querida minha, este é o verdadeiro sentimento de consciência adequada, não é? O correto do esquecimento conveniente. É de você lançar essas coisas, porque ninguém anda para frente olhando para trás. Então existem coisas aí que você errou, que é necessário que você se retrate. Vai e se retrate. Tome uma atitude correta perante essa retratação. E aí, lance para trás isso da sua vida. Não fique remoendo. Não, mas isso aconteceu, criando o sofrimento, vivendo do sofrimento, agindo em prol do sofrimento. Não faça isso. Porém, existe um outro esquecimento que não é bíblico, queridos, que eu também quero tratar com você, que é o esquecimento conveniente. Ou seja, a pessoa ela toma as lembranças do mal que fazem para ela, mas ela esquece completamente do mal que ela faz para as pessoas, não é? É uma pessoa que ela é cheia de dengos, cheia de dores, ela tem a razão do mundo, ela é um servo sofredor. Eu estou falando de pessoas que dizem conhecer o Eterno, não é? Então, assim, ela é ávida para falar do pecado dos outros e ela tem a memória tilintando, não é? Em relação a tudo que fazem para a vida dela, mas ela mesma, acerca dos pecados e das faltas dela, principalmente da língua ou dos dedinhos, não é? Porque hoje em dia você pode destruir a vida de uma pessoa por meio dos seus dedinhos também, não é? Digitando, escrevendo. A internet é um meio de proliferação de coisas ruins também. Ela tem coisas boas, poucas, viu, queridos? Mas ela tem muitas coisas ruins, não é? Então, meu amado e minha amada, é importante que você compreenda essa questão acerca deste esquecimento que nós não podemos fazer. Aí nós esquecemos das faltas que nós temos, mas nós lembramos avidamente das faltas das pessoas, que muitas vezes pode nem ser falta, não é, querido meu, querida minha? Porque se você está abrindo sua boca, escancarando sua boca para falar mal das pessoas, é normal que as pessoas vão se defender, meus queridos, não é? Então, assim, é importante, queridos, em tempo algum das nossas vidas, nós deveríamos estar apontando o dedo para as outras pessoas, não é? Nós não somos juízes das vidas, nós não somos aqueles que têm a responsabilidade da vida do outro, exceto para nós orarmos, para nos comprometermos a estar em relação à vida das pessoas. Gente, eu sou totalmente contra, quando aparece uma foto de alguém e começa a falar mal desse ou daquele, entende? Não importa qual área seja, a não ser que a coisa é criminosa e aí aparece, olha, essa pessoa é um assassino, essa pessoa, ela realmente fez. Queridos, a quantidade de boatos que nós temos acerca da vida das pessoas, mesmo de criminosos, viu, queridos? Não é? Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho sério de evangelismo em Bangu. Conheci muitas vidas ali acusadas, colocadas para a vida dessas pessoas, coisas que elas nem haviam cometido. Pelo fato delas serem mesmo criminosos de uma área, atribuíram a ela um monte de coisa que ela não cometeu e ela ficaria como criminosa de tudo aquilo, ou seja, além do crime que ela já havia cometido, que ela era culpada, colocaram na conta dela um monte de crime que ela nem sabia quem eram as pessoas envolvidas. Uma vez que é criminoso, fica com todo o resto do pacote. Então, queridos, nós precisamos de tomar muito cuidado até quando nós tomamos essa atitude, mas especialmente eu queria tratar hoje acerca dessa questão oportuna do esquecimento
convencional, não é? É um esquecimento que nós temos quando se trata das coisas que nós fizemos e nós não nos retratamos, nós não pedimos perdão, nós não vamos até a pessoa e corrigimos aquilo que nós fizemos, não é? E então, querido meu, querida minha, você está sendo vítima, não é, de alguém que tem essa questão, ela esquece tudo que ela fez de errado, mas lembra grandemente do que você fez de errado, se é que você fez, ou aos olhos dessa pessoa você fez. Meu querido, minha querida, eu vou pedir a você com todo carinho, não é? Olha, essas pessoas são dignas do nosso amor e das nossas orações. Mas, meu amado e minha amada, tome uma atitude correta diante do Pai. Não se coloque em julgo, sobre o julgamento de nenhuma pessoa nesse mundo tenebroso, meus queridos. Olha só. Quero trazer aqui a você memória mais um texto das Escrituras justamente sobre Shaul, não é? Olha só, 1 Coríntios 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se dará a ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia com contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor, o seu galardão, mas isso da parte do próprio Deus. Então, querido meu, querida minha, o próprio Shaul Hachaliah, ele deixa muito claro acerca dessa questão de você entrar aí numa situação de julgamento da sua vida pela vida de outras pessoas. Não permita isso na sua vida, porque você vai primeiramente ficar magoado com o outro está julgando a sua vida, não sabe o que você vive, está falando da sua vida, mas olha, nesse momento aí, você pode perdoar e ter aquela ação do esquecimento conveniente, o esquecimento conveniente mesmo, o esquecimento que não é por conveniência humana, mas é o conveniente de perdoar e lançar para trás essas coisas que lá ficam, não é, querido meu, querida minha? Quero ler outro texto que está em 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, meu querido, minha querida, é importante que você compreenda que para o eterno, o julgamento do outro na sua vida pouco importa, não é? O homem que é espiritual, que tem uma vida espiritual, ele não é julgado por ninguém. O eterno não acolhe essas impressões, essas manifestações que as pessoas têm acerca das vidas uns dos outros, meus amados, tá bom? Então, é importante que você, ao lidar com uma pessoa que tem esse problema de memória, não é? Em relação às próprias faltas, aos próprios erros, às suas próprias esquisitices, não é? Mas tem uma memória ávida em relação ao erro dos outros, talvez nem erro foi, nem pecado foi, que você tenha esse procedimento aqui que o nosso querido Shaul Hachaliah, nosso apóstolo Paulo, deixou para a gente tão claramente. Não se deixe vencer pelo mal, meu querido, minha querida, mas vence o mal com o bem. Nós estamos num tempo onde o amor tem se esfriado de quase todos, não é? Então, tenha o seu coração limpo, não é? Primeiramente, é muito importante que o teu coração esteja bem limpo diante do nosso Pai querido e que você possa crescer em espírito, em verdade, em graça, em bondade para o nosso Pai, que é eterno e vive para nos abençoar, não é? Então guarde isso no seu coração, vence o mal com o bem, não se deixe levar por essas questões que essa terra tem trazido cada vez mais perseguições eu tenho visto para o povo daquele que ama e é verdadeiro, que é o nosso Pai que está no céu. Você foi vítima? Perdoe, esqueça, lance para trás e caminhe para frente, meu amado, minha amada. Não deixe a amargura corroer seu coração. Esta sim pode destruir a sua vida e contaminar a muitos outros. Quando nos magoamos, meu amado e minha amada, nós acabamos não conseguindo controlar nossa língua e nós vamos falar. E nós vamos levar para outras pessoas e vamos contaminar outras pessoas. Então não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu amo você com todo o coração, viu, meu amado, minha amada?
Vamos seguir juntos aí para o prêmio da soberana vocação que nos espera em Yeshua Mashiach, em Cristo Jesus.